Galera, chegamos aqui na estação de haste céfalo-medular, implante aí muito utilizado nas fraturas principalmente transtrocanctéricas, tá bom? Quero mostrar para vocês aqui o nosso implante, né? Também aí chamado de PFN, mas o correto, haste céfalo-medular. É uma haste mais curta, que tem aqui um orifício para entrada do parafuso cefálico, correto? O parafuso ele vai entrar nessa direção aqui para colocação lá na cabeça do fêmur, beleza? Essa haste também tem um orifício distal para o bloqueio, o parafuso de bloqueio distal dessa haste, beleza? E ela também é canulada. Aqui a gente vai ter o parafuso para não ocorrer o deslizamento do parafuso cefálico, quando assim você quiser, e também o parafuso tampão, beleza? Nós temos o parafuso cefálico, que tem diferentes tamanhos na sua caixa, vai depender do tamanho do fêmur do seu paciente, beleza? A gente tem o parafuso de bloqueio distal da haste, correto? Temos o parafuso para o travamento do parafuso cefálico, para não deslizamento desse parafuso cefálico. Eventualmente você pode precisar da função dele. E temos o parafuso tampão para o bloqueio proximal da sua haste. Quando a gente vai falar do instrumental, tem muito segredo. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas no passo a passo aqui, vamos entender como que funciona. Nós temos aqui o fio guia. Geralmente a gente utiliza um fio guia rosqueado na ponta para poder evitar que ele fique saindo, tá? Junto aí com uma chave T, que pode ajudar você na colocação desse fio guia, no ponto de entrada correto. Após a colocação do fio guia, né, sempre com um protetor de partes moles, né? Lembra disso na prova, a gente sempre repete isso para vocês não esquecerem. A gente pode utilizar tanto a sovela, também chamada aí de rabo do capeta, eventualmente a gente usa para poder fazer a inicialização da fresagem proximal do fêmur, e a gente pode utilizar a nossa broca, tá bom? Essa broca ela tem um stop para fazer a fresagem da região proximal do fêmur. Isso aqui a gente utiliza junto com o perfurador para construir ali o orifício onde sua haste irá entrar, correto? Quando nós fazemos a colocação da haste, a gente utiliza esse cajado. Esse cajado, pessoal, ele é muito importante, primeiro, com relação à colocação da sua haste. Sempre entender como que essa haste vai entrar em relação ao fêmur e à coxa, né, do paciente, beleza? A haste ela tem essa angulação lateral, beleza? Para poder entrar na região trocantérica, né? Essa haste é uma haste de entrada trocantérica, e a gente tem que checar também a direção do orifício do nosso parafuso cefálico, para ver se ele está apontando para cima, que seria em direção à cabeça femoral, beleza? Esse guia, esse cajado que nós utilizamos aqui, ele serve tanto para a colocação do parafuso cefálico, quanto para a colocação do parafuso de bloqueio distal. Vai depender do posicionamento que eu colocar aqui. Se você perceber, nós temos angulações marcando nesse cajado. A haste que nós temos aqui é uma haste de 120 graus. Então eu vou posicionar o meu bloqueio para a angulação de 120 graus e vou travar aqui distalmente, beleza? Então aqui ele vai dar o direcionamento correto da minha broca para fazer a perfuração do bloqueio do parafuso cefálico, correto? Se você tiver uma haste de 120 graus, se você tiver uma haste de 130 graus, você vai fazer esse direcionamento, esse bloqueio aqui. E se a gente rodar um pouquinho o nosso bloqueio, nós vamos ter o guia para os parafusos distais, que pode ser estático, e a gente vai fazer a perfuração aqui, utilizando a broca do parafuso distal. Ou então, se eu quiser dar algum tipo de compressão na minha fratura, eu vou usar o guia dinâmico, também fazendo a minha perfuração por meio desse guia. Então, esse cajado, esse guia, ele ajuda bastante para a gente fazer esses bloqueios de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais correta. Na hora que nós vamos fazer essas perfurações, pessoal, lembrar sempre dos nossos protetores de partes moles. Temos aqui, ó, o protetor de partes moles para o parafuso cefálico. A gente vai utilizar ele, confirma na escopia se está bem acoplado ao osso. Podemos passar um fio guia
para fixação e correto posicionamento. Após a gente retirar esse fio guia, nossa broca vai realizar a perfuração desse parafuso cefálico, correto? Com o fio guia colocado lá, depois na parte óssea, eu vou mostrar para vocês, a gente pode fazer a medição do nosso parafuso cefálico utilizando essa régua, né, esse dispositivo aqui, correto? Depois podemos fazer o bloqueio distal, vamos rodar aqui novamente, por exemplo aqui na parte estática, vou usar o meu guia distal agora, que é um pouquinho mais fino, novamente, checando na escopia se está próximo ao osso, próximo à minha haste, retiro a primeira camisa, faço a perfuração com a minha broca, faço a minha medição com esse medidor e, posteriormente, retiro essa camisa intermediária para a colocação do parafuso de bloqueio distal, beleza? E aí eu faço a fixação da minha haste. Correto, galera? Então, sem maiores dificuldades, a gente tem esse passo a passo. Para finalizar, a gente pode eventualmente colocar aquele parafuso anti-deslizamento do parafuso cefálico, utilizando uma chave específica para isso, e podemos fazer a colocação do parafuso tampão também com uma chave específica para isso, beleza? Vamos ter mais detalhes aí na nossa parte óssea, na prática, mão na massa, daqui a pouquinho. Fala galera, chegamos aqui na nossa parte prática da haste céfalo-medular, também conhecida como PFN, correto é chamar aí de haste céfalo-medular. Primeiro, começando com o posicionamento. Galera, esse é o tipo de fratura que você precisa se degermar com a segurança de que essa fratura está corretamente reduzida. Então a redução vai acontecer antes de começar a cirurgia, na hora do seu posicionamento. Então, geralmente, nós fazemos essa fixação com o paciente decúbito dorsal utilizando uma mesa de tração. Esse membro, o membro a ser operado, ele vai ficar em extensão completa, sendo tracionado, correto? E o membro contralateral, geralmente, nós fazemos uma flexão, abdução e rotação externa para permitir a entrada da escopia. É importantíssimo antes de começar a cirurgia, você vê o correto posicionamento da escopia, para fazer um AP correto e girar um perfil também adequadamente, tá? Então, antes de começar tudo, você já verifica isso. Existe aquele macete que a gente sempre fala para vocês da região proximal aqui do fêmur, de fazer um tilt para o outro lado, ou então, se for o caso, colocar um coxim na nádega do mesmo lado para facilitar apresentar o trocante melhor para você para realizar o ponto de entrada adequado. Pensando aí na via de acesso, geralmente nós fazemos uma via de 3 a 4 centímetros, 5 centímetros acima do trocânter. Esse geralmente é a melhor via para você conseguir um ponto de ataque adequado para a sua haste, beleza? O ponto de entrada adequado, pessoal, pensando na haste céfalo-medular, que é de entrada trocantérica, é realmente no ápice do trocânter. Se a gente for sinalizar aqui com uma caneta, é bem realmente no ápice do trocânter. Beleza? A gente vai, inicialmente, depois de reduzida a fratura, checada na escopia, a gente vai proceder com a colocação do nosso fio guia nesse ponto de entrada. Fio guia entrando então na região do ápice do trocânter, em direção à diáfise do fêmur, ao canal intramedular. Importante, na hora de colocação desse fio guia, checar a escopia no AP, no perfil, para ver se não está perfurando a cortical, beleza? Após a correta colocação desse fio guia de entrada, a gente procede com a colocação do protetor de partes moles. Não esqueça disso, sempre peça na hora da sua cirurgia. Cheque se esse protetor está tocando o trocânter, para não machucar a sua musculatura abdutora do quadril. E aí você vai proceder com a sua fresagem inicial, beleza? Correto? Checa na escopia se está tudo bem e você vai fazer a fresagem inicial dessa sua haste. Eventualmente seu fio guia pode sair, mas você já fez um orifício grande e aí você pode colocar
o fio guia novamente. Então o fio guia eventualmente pode sair junto com a sua broca, tranquilamente você tem um orifício bem feito, você já vai proceder para a colocação da sua haste. Eventualmente, pessoal, na sua prática, eles já vão te entregar o osso fresado para poder facilitar. A gente aqui, até forçando um pouquinho para poder conseguir entrar com essa haste um pouquinho mais grossa, a gente até trincou aqui o fêmur. Então cuidado que essa é uma das complicações que pode acontecer na sua haste céfalo-medular, beleza? Pessoal, novamente, como todo guia utilizado aqui na região do fêmur proximal, a gente tem uma marcação onde a gente consegue avaliar a altura da nossa haste, tá bom? Para ver se a altura está adequada, se a gente precisa descer um pouquinho mais com essa haste ou não. Depois a gente podendo fazer a correção com parafuso tampão. Perfeito? Colocamos nossa haste, a gente vai partir para fixação do parafuso cefálico. Se você perceber, a gente tem uma movimentação de anterior para posterior no nosso cajado. Com isso daqui, a gente precisa tentar reproduzir a antiversão do colo femoral, para esse parafuso cefálico atingir o centro, esse é o nosso objetivo, atingir o centro da cabeça femoral, beleza? A haste que a gente está utilizando é a haste de 120 graus. Então, eu vou colocar aqui no meu guia a angulação de 120 graus. Se vocês verificarem, conforme eu tinha demonstrado anteriormente, a gente tem a angulação da nossa haste. O que a gente está utilizando é a haste de 120 graus, vou posicionar e vou travar o meu guia, correto? E aí eu venho para a parte das camisas, né, de partes moles, vou chegar com ela até a pele, fazer uma pequena incisão, eventualmente posso entrar com o Kelly para divulsionar partes moles e abrir a fáscia, e vou encostar esse guia até o osso. Então eu posicionei adequadamente a minha camisa bem próxima ao osso, e eu vou partir aí para a colocação do meu fio guia do parafuso cefálico. Esse fio guia é um fio guia geralmente calibrado, que já me ajuda na medição, e o fio guia rosqueado, que também vai me ajudar a ele ficar preso, não sair durante a minha perfuração do parafuso cefálico. Então eu vou fazer essa perfuração, sempre com o objetivo de atingir o centro da cabeça femoral, lembrando da angulação anterior e posterior que eu posso checar na escopia. O ideal é que eu vá com esse fio guia até a região ali subcondral. Aqui, como eu não tenho escopia, eu vou perfurar a cabeça para servir para mim de parâmetro. Perfurei aqui, Vitor, pode soltar aqui. Então esse fio guia, pessoal, ele vai servir para mim como uma referência para minha fresagem aqui do parafuso. Ok, depois que eu coloco o fio guia na posição adequada, eu posso prosseguir para a medição, utilizando esse medidor específico aqui para o parafuso cefálico. Posiciono ele, é importantíssimo que nesse momento a minha camisa de proteção de partes moles esteja bem coaptada, bem colada aqui ao osso, eu faço a medição. Aqui, por exemplo, deu um parafuso de 100. Eu passei um pouquinho aqui na cabeça, então eu vou descontar isso, descontar aí mais ou menos uns 10 milímetros. Então, esse parafuso seria um parafuso 90, correto? Depois da minha medição, eu tiro a camisa interna, que serviu para a colocação do fio, e vou fazer a perfuração com a minha broca específica aí para o parafuso cefálico. Aqui, se vocês verificarem a broca de perfuração do parafuso cefálico, ela é milimetrada aqui com relação ao tamanho do parafuso que eu quero colocar. No caso aqui, eu vou fazer uma perfuração de um parafuso que a gente viu, 95, 90, e aí eu vou medir, vou colocar aqui a medição correta. Por quê? Esse daqui vai ser o stop, ele vai me dar o parâmetro de até quanto que eu posso perfurar. Claro que eu posso confirmar também essa perfuração por meio da escopia, correto? Vou utilizar essa broca junto ao meu fio guia. Novamente, pessoal, é importante a gente colocar esse medidor da broca, porque aqui vai ser o stop. É importante eu estar com a minha camisa bem colada ao osso para poder esse stop valer. Correto? Chego aqui até o stop, terminei a minha perfuração, posso retornar. Tomando cuidado de, dentro do possível, o fio guia ficar lá preso para me ajudar na hora da colocação do parafuso. Na hora da prova você pode pedir para alguém segurar,
ou segurar com o alicate. Mas eventualmente, se você perder o fio guia, você pode recolocá-lo. Pessoal, caso o fio guia seu saia e você tenha dificuldade de colocá-lo novamente, uma das dicas é recoloque a camisa de colocação do fio, que ela vai te centralizar melhor a posição que ele deve entrar, e aí você prossegue com a colocação do fio. Às vezes manualmente mesmo você já consegue colocar, eventualmente você pode usar o perfurador também, beleza? Retiro a camisa novamente. E agora eu vou proceder para a colocação do parafuso. Eu medi um parafuso 90, vou colocar ele na chave específica. Galera, uma peculiaridade aqui dessa chave é o seguinte, eu queria mostrar aqui para vocês. Se vocês perceberem, o parafuso cefálico tem um chanfrado que entra corretamente aqui, ó, na ponta dessa chave, beleza? E aí, após você coaptar o parafuso à chave, aqui na porção mais superior da chave, a gente vai rosquear para travar o parafuso à chave, beleza? Se você perceber, travou o parafuso. Nessa porção aqui, nós temos uma nova rosca. Essa rosca vai ser útil para a gente, posteriormente, se nós quisermos dar compressão a esse parafuso. Eventualmente, por exemplo, o paciente tem alguma fratura que você queira dar compressão da porção do colo e da cabeça em relação à região trocantérica, você permite, por meio desse sistema aqui, dar compressão a esse parafuso cefálico. Nem sempre a gente utiliza essa etapa, mas é uma possibilidade, beleza? Então venho até aqui, utilizando aqui o meu fio guia, a minha camisa, direciono ali até a região proximal do fêmur e coloco o meu parafuso. O que você precisa ter atenção nesse momento? Eventualmente, se você tiver uma fratura muito instável, você pode ter, ao rodar esse parafuso, você pode ter uma rotação do colo e da cabeça femoral. Então, eventualmente, pode ser necessário, às vezes, passar um fio de Kirchner, provisoriamente, como uma fixação antirrotatória, para você ter o posicionamento adequado enquanto você passa o parafuso. Eventualmente, isso daí pode ser necessário, correto? Então, eu vou proceder com a colocação do meu parafuso. Posso checar na escopia, se eu quiser voltar um pouco a camisa, se ele está bem próximo ali à cortical lateral. Galera, se vocês perceberem aqui, quando chega nessa primeira medição aqui, é quando a gente teve a colocação adequada do parafuso. Ele chegou até o limite da cortical lateral. Se você perceber, tem uma graduação mais 5, mais 10, mais 15. É nesse momento que eu posso rodar esse mecanismo aqui para chamar o meu parafuso junto à haste, para dar compressão na região da cabeça e do colo femoral, beleza? O que é importante nessa fase aqui? Se você utilizar o mecanismo antideslizante com o parafuso que eu mostrei para vocês no início da haste, você precisa manter essa chave paralela ao fêmur, para que as ranhuras do parafuso cefálico penetrem, o parafuso antirrotatório penetre nessa ranhura, impedindo que ele rode, correto? Então você precisa manter esse paralelismo entre a chave e o fêmur, beleza? Retirando, completei ali a colocação do parafuso cefálico, vou destravar a porção mais superior aqui, para o parafuso se soltar da chave, e eu retiro essa chave e posso retirar também o meu fio guia, a minha camisa, e eu terminei a colocação do parafuso cefálico. Então, pessoal, agora a gente vai proceder para a parte do bloqueio distal, o parafuso distal ali de bloqueio da haste. Se você verificar aqui, a gente pode passar esse parafuso tanto estático quanto dinâmico. Vai depender aí da sua fratura, se você quer dar compressão, movimento a essa haste ou não. No caso aqui, a gente vai passar o parafuso estático. Eu vou travar o meu bloqueio no parafuso estático, vou passar a minha camisa de proteção de partes moles e de direcionamento da minha haste, vou cortar a pele, divulsionar com um Kelly, vou chegar até o osso. Chegando até o osso, vou fincar um pouquinho, vou retirar essa primeira camisa, correto? Posso travar aqui meu guia, para que ele não se movimente. Então eu vou perfurar a passagem aí do meu parafuso de bloqueio distal. Bicortical.
Então a gente vai perfurar e aí sem mistério, né, pessoal? A gente vai medir e colocar o parafuso adequado. Galera, então para poder finalizar aqui a fixação da nossa haste céfalo-medular, aquilo que a gente conversou sobre o parafuso que impede o deslizamento do parafuso cefálico. Estou mostrando aqui para vocês, correto? A gente pode colocá-lo e aí vai depender um pouco do que você queira fazer, tá bom? Se você quer, se você não se importa na sua fratura que esse parafuso deslize, ele rode, você nem precisa usar essa parte. Se você quiser que ele apenas comprima sem rodar, você vai colocar completamente, travar ele, e aí você volta uma rodada. Que aí ele vai deslizar apenas na ranhura do parafuso cefálico. Se você quer travar completamente esse parafuso, você vai travar ele por completo. Beleza? Terminando isso, nós vamos retirar nosso guia proximal. Beleza? E aí a gente vai proceder com a colocação do parafuso tampão. E aí vai depender um pouquinho da altura que ficou sua haste, a altura que você vai colocar esse parafuso tampão. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido essa importante técnica aqui da haste céfalo-medular. Até a próxima etapa.